Como foi a Batalha de Midway? Olá, eu sou Roberto Gurro. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, inscreva-se no meu canal, clique no sininho, dá seu like e compartilhe, tá ok? Entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, teve a Batalha de Midway, que foi a maior batalha aeronaval da Segunda Guerra Mundial, travada entre a esquadra japonesa e a esquadra americana. Depois do Pearl Harbor, o Japão, apesar de um sucesso relativo, não conseguiu afundar os porta-aviões americanos porque eles não estavam ancorados na base naquele dia do ataque japonês. Então o almirante Yamamoto, que era o comandante-em-chefe da Frota do Pacífico do Japão, bolou um plano para atacar a ilha de Midway, no meio do Oceano Pacífico, distante a cerca de 1000 quilômetros do Pearl Harbor, tomar a ilha e, com isso, atrair a frota americana para retomar essa base militar. Enquanto isso, os submarinos e a frota japonesa iam estar posicionados para emboscar a frota americana. Essa era a ideia geral dos japoneses. Só que teve um problema nesse ínterim. O código naval japonês fora quebrada pelos americanos. Então os americanos decifraram todo o plano e sabiam até o dia que ia ter esse ataque. Por isso, os Estados Unidos direcionaram a sua esquadra, que estava baseada em Pearl Harbor, e zarparam, chegaram antes, numa posição antes dos japoneses. E ao invés de serem emboscados, eles prepararam a emboscada contra os japoneses. Quando o almirante Chester Nimitz, que era o comandante-geral americano da Frota do Pacífico, soube da pretensa invasão da base militar de Midway, ele ordenou que toda a esquadra americana baseada em Pearl Harbor zarpasse imediatamente para lá. Inclusive o porta-aviões Yorktown, que estava no estaleiro de Pearl Harbor, ia levar 3 meses para ser recuperado. Ele mandou imediatamente zarpar, só que ele embarcou cerca de 1.500 operários dentro, fazendo os reparos enquanto o navio seguia junto com a frota em direção a Midway. Então, os americanos contavam com 3 porta-aviões, vários encouraçados, diversos destroyers e outros navios de apoio, enquanto que a frota japonesa contava com 4 porta-aviões, que na verdade o Japão tinha 6 porta-aviões disponíveis, só que 2 porta-aviões estavam em reparos devido à Batalha do Mar de Coral, como foi visto no episódio anterior. Então eles embarcaram com 4 porta-aviões, diversos encouraçados, destroyers e outros navios de apoio e seguiram em direção ao Midway. Os americanos se posicionaram a cerca de 200 quilômetros da frota japonesa. Eles sabiam que a direção que a frota japonesa iria atacar a base militar de Midway. E se posicionaram de modo que os japoneses não soubessem que os americanos estavam à espreita deles. Teve a primeira leva de ataque contra a base militar de Midway. Nesse ínterim, os aviões baseados em Midway atacaram a frota japonesa e os almirantes que comandavam os porta-aviões mandaram todos os aviões em direção ao ataque contra a frota japonesa. Os japoneses não sabiam que tinha porta-aviões nas proximidades. Então, durante a batalha entre os aviões japoneses e americanos, os japoneses estavam levando vantagem. Primeiro, porque os aviadores japoneses e os aviões Zero eram melhores que os americanos.
E os pilotos japoneses eram muito experientes. Todos participaram da batalha de Pearl Harbor, do Mar do Coral e outras campanhas, enquanto que os americanos eram muito menos experientes. Quase todos os aviões americanos foram derrubados. Só sobrou cerca de 45 aviões de mergulho, que eram os últimos aviões americanos que estavam. Aí, nesse episódio, a sorte bateu do lado dos americanos. Porque enquanto os aviões japoneses estavam no deck dos porta-aviões, quando o almirante-chefe da invasão, o almirante Nagumo, soube que os americanos tinham porta-aviões, ele mandou trocar o armamento dos aviões caça por torpedos para atacar os porta-aviões americanos. Nesse ínterim, esse grupo remanescente de bombardeiros de mergulho estavam se aproximando dos porta-aviões. E no deck dos porta-aviões japoneses estava um caos, estavam todas as bombas em cima, estavam reabastecendo, estavam botando querosene, tudo. Então, e nesse ínter chegaram os aviões americanos. E o que prejudicou demais os japoneses era o seguinte: naquela época, os navios japoneses não tinham radar. Então eles não sabiam que esses aviões americanos estavam bem próximos. Aí quando viram os aviões americanos, e não podiam fazer nada, porque a maioria dos aviões estavam se reabastecendo. Aí foi uma presa fácil por esses aviões de mergulho, bombardeio de mergulho, que atacaram imediatamente os porta-aviões. Resumo dessa batalha: todos os 4 grandes porta-aviões japoneses foram afundados. E do lado americano foi avariado um porta-aviões, que é o Yorktown, aquele mesmo que zarpou de Pearl Harbor e estava se consertando durante a viagem. Ele estava tão avariado que ficou à deriva, depois foi afundado por submarinos japoneses. Essa batalha marcou o ponto de virada na Guerra do Pacífico, porque foi uma vitória estrondosa dos americanos. O Japão perdeu os 4 grandes porta-aviões que eles tinham, e, por causa disso, o Japão não pôde mais tomar a iniciativa de ataques. A partir da Batalha de Midway, a iniciativa ficou sempre do lado dos americanos. E os japoneses ficaram na defensiva. Porque, além de perder os 4 porta-aviões, eles perderam quase todos os pilotos de elite da Marinha japonesa. Daí, a iniciativa japonesa ficou na defensiva, entendeu? Essa batalha, a Batalha de Midway, é de suma importância, que tem diversos livros falando sobre esse episódio. Inclusive, existem vários filmes de Hollywood falando da Batalha de Midway. Inclusive, uma recente, final de 2019, sobre o Midway, tá? Se vocês gostaram desse episódio, dá um like, compartilhe, dê suas opiniões e não se esqueçam de se inscrever, tá ok? Muito obrigado.